gols, os lances da rodada, os destaques do jogo e a análise das partidas. Está no ar mais um Gazeta Esportiva. Começa agora o Gazeta Esportiva, programa que discute o futebol paranaense todas as segundas e sextas-feiras. Hoje é segunda-feira, 14 de março de 2011. Eu sou Vitor Geron e para discutir a terceira rodada do segundo turno do Campeonato Paranaense, que teve a vitória do Coritiba no Clássico Paratiba e do Atlético contra o Irati, eu tenho ao meu lado jornalistas da equipe de esportes da Gazeta do Povo, Robson Martins, Adriano Ribeiro e Leonardo Bonassoni. Bom, primeiro vamos começar falando, claro, do clássico, né, que movimentou essa rodada. O Coritiba bateu o Paraná por 4-2 no Couto Pereira. Leonardo, como que você avalia essa vitória do Coritiba? Até a gente discutiu aqui no programa anterior, né? O Coritiba vem melhor, o Paraná vinha num bom momento, não tinha perdido ainda no comando do Ricardo Pinto, mas de repente perde esse clássico aí pro Coritiba. Bem, Vitor, boa tarde. Vamos dizer que o Coritiba é um time mais pronto. Aliás, é o time mais pronto do campeonato. E pode ter visto isso no clássico, com jogadas mais reparadas. E também acho que o Paraná poderia ter sido mais ousado também na partida. Eu acho que a maneira de tentar vencer o Coritiba, coisa que ninguém fez hoje, é agredir o Coritiba. Mas até agora a defesa do Coritiba não foi agredida de verdade. E por que o Paraná não pôde fazer isso? Talvez faltou um pouco de coragem para o Ricardo Pinto escalar o time que estava escalando antes mesmo, ter a força ofensiva e a solidez defensiva que tinha antes, mas quis fechar, aí dar espaço para um time que toca a bola e joga rápido. Você, Adriano, concorda que faltou ousadia ali pro Ricardo Pinto? Eu acho que de qualquer forma já seria difícil vencer o Coritiba lá no Couto Pereira, mas eu acho que a formação que foi colocada em campo pelo Ricardo Pinto também colaborou, porque chamou muito o Coritiba pro jogo. Apesar de durante a semana o Ricardo Pinto ter sempre frisado que não queria chamar o Coritiba para ataque, que o time iria atacar, iria jogar de igual para igual, não foi o que a gente viu lá no Couto Pereira. Ele colocou 3 volantes, tirou, e para mim de repente até poderia colocar 3 volantes, mas não tirando o Léo, que nas 2 últimas partidas marcou o gol, era o cara que estava ali se acertando como centroavante. Eu acho que isso prejudicou, chamou demais o Coritiba para o jogo, que definiu ali 3-0 logo no primeiro tempo, e daí depois ficou complicado. O Paraná até esboçou uma reação com uma acomodação do Coritiba ali, né, como já tinha acontecido no Atletiba, mas ficou complicado mesmo. Robson? Pois para quem foi no Couto Pereira, era perceptível que o técnico Ricardo Pinto simplesmente matou o ataque dele quando ele tirou esse centroavante. Ele acreditava na velocidade tanto do Dieguinho quanto do Kelvin, só que o problema foi que eles não tinham para quem tocar a bola. Eles avançavam, quando conseguiam, porque imagina, havia 3 zagueiros em cima do Diego ou do Kelvin. Eles passavam por um, conseguia passar pelo segundo mais ou menos, aí quando ia tocar a bola para a área, para alguém fazer o gol, não tinha ninguém. Então, várias vezes o Paraná ficou sem ataque, porque era os 2 guri contra um monte de defensor. Então não tinha, o Paraná não conseguia prender a bola na frente e só era atacado. E ainda por cima, no primeiro tempo, que era mais vergonhoso, marcando no campo defensivo. Então você você chamava cada vez mais e não dava. Jogadores como Rafinha, Marcos Aurélio, Davi, você pedir para perder o jogo. A impressão que deu ontem foi que o Paraná entrou com medo de jogar, entrou com medo já. Se perder o jogo é uma coisa, agora você entrar com medo de perder, que foi a impressão que o Ricardo Pinto mostrou para todo mundo quando ele botou o volante e tirou o único centroavante que ele tinha. Quando você já entra com medo de perder, você nunca vai conseguir ganhar, né? E com essa derrota, o Coritiba se isolou na liderança, né? 3 jogos, 3 vitórias. É o time a ser batido novamente nesse segundo turno aí? Bem, nesse momento vamos remeter aos desenhos animados, né? Virou a caça ao pombo. Coritiba na frente, todo mundo atrás tentando bater o Coritiba, gritando pegue o pombo, pegue o pombo. É o time a ser batido mesmo. Coisa que ninguém fez até agora. O máximo foi um empate arrancado no primeiro turno, os empates arrancados pelo Paraná, e tem mais um empate ali, a memória está fugindo. Arapongas. Bom time do Arapongas, mas estranhamente não está ganhando. E além do clássico, nós também tivemos a vitória do Atlético, né, contra o Irati, jogando fora de casa. O Atlético que agora assumiu a segunda posição ali com 7 pontos. Robson, como você classifica essa vitória do Atlético lá em Irati por 4-2? Esse resultado foi pelo segundo tempo do jogo. O primeiro tempo foi como todas as últimas partidas do Atlético,
muito medíocre, um desempenho muito abaixo do que se espera do Atlético. Mas aí no segundo tempo, aí conseguiu algumas jogadas, acabou aproveitando as oportunidades que teve. Se o Irati, isso foi muito dito ontem também, se o Irati tivesse aproveitado todas as oportunidades que teve também, como o Atlético aproveitou, isso já era um jogo para ser 4-4, 5-5. Né? O Atlético não teve toda essa superioridade que o placar demonstra. Mas mais uma vez o Geninho venceu, que era isso que precisava para manter na cola do Coritiba, tá 2 pontos atrás, se continuar vencendo, e o Coritiba também vai para o Atletiba na Arena precisando vencer para ser campeão do turno, que é lá na 10ª rodada, nós estamos ainda na 3ª do segundo turno, falta muita bola para rolar ainda, mas de qualquer forma manteve o objetivo. Mas claramente ficou certo de novo que precisa de reforços, que tem que ser até quarta-feira, que é para o Paranaense, e que precisa acertar alguns detalhes. O meio de campo do Atlético ainda tem muitos problemas na marcação e na criação. Talvez a chegada do Robson ajude alguma coisa nisso. A lateral direita do Atlético é um dos setores mais difíceis que o time tem. Não é à toa que no último jogo o Geninho escalou o Manuel, que é um zagueiro, pela lateral direita. Então o Atlético já tem muitos problemas dentro de campo, fora o fator emocional, que é um time que se abala muito. É impressionante agora. O técnico tem que temer mais o fato de jogar na arena com medo de que o time não suporte as vaias e a pressão, entendeu? Então é um time que ainda está se acertando, o placar engana um pouco, mas com vitórias é muito mais fácil trabalhar, né? Muito menos pressão, e agora tem a expectativa da Copa do Brasil. E essa questão de jogar na arena, né? Depois do desafio na Copa do Brasil, o Atlético pega o time mais forte aí tirando o Coritiba, lógico, né? Que é o Operário, né? O Atlético vai ter que saber lidar com isso e melhorar muito o time ainda. Ontem o Irati perdeu muitas chances no primeiro tempo, que se tivesse saído na frente ali, no contexto atual atleticano ali, iria complicar muito para o Atlético reagir. Então o time conseguiu o resultado pela efetividade que teve nas finalizações. Finalizou bem, marcou os 4 gols, mas ainda tem muita coisa a melhorar. Não foi à toa, né? Só para acrescentar, Adriano, que o goleiro, o Renan Rocha, que fazia a sua estreia, o terceiro goleiro nessa temporada, ele fez a estreia, não foi à toa que ele foi eleito melhor em campo, né? Porque o Irati teve diversas chances de ganhar a partida e não conseguiu. Digamos que o Atlético, no momento, é aquele quadro que boa parte do tempo é depressão, mas com alguns picos de euforia. E foi esses picos de euforia no segundo tempo que salvaram o time. Você dá para notar que individualmente, assim, várias posições há qualidade, mas precisa ainda juntar algumas peças para que vire uma massa homogênea, um time. E os outros resultados dessa rodada, né? O Paranavaí ganhou do Roma em Apucarana e deu uma fugida ali daquela briga por rebaixamento também, com a derrota do Paraná. O Paraná continua com os 11 pontos na somatória, o Paranavaí pulou para 17. Lembrando que Rio Branco e Cascavel, o jogo foi adiado, o jogo em Paranaguá, por conta dos problemas com a chuva no litoral, né? O acesso ali pela BR-277 foi bastante prejudicado, então eles jogam nessa quarta-feira. E o Corinthians Paranaense venceu o Cianorte por 2-1, e o Operário, no jogo mais emocionante da rodada, também o Operário se mantém ali entre os líderes, venceu o Arapongas por 4-3. Algum comentário? Olha, Operário e Arapongas, das equipes, eu vi já todas as equipes jogarem, são as equipes do interior mais técnicas, e proporcionaram um grande jogo, né? O Atlético vai ter muito trabalho no próximo final de semana na Baixada contra o Operário, como o Coxa teve também no Couto Pereira. É um time que toca bem a bola, tem volantes que chegam bem pro jogo, como o Cambará, como o Serginho Paulista. É um time perigosíssimo esse Operário. E você comentou o Paranavaí, tá escapando um pouco desse rebaixamento, né? 6 pontos, e só lembrando que esse confronto Rio Branco Cascavel, o Rio Branco vencendo a partida em casa, né? O que não seria surpresa nenhuma, coloca o Paraná novamente na zona do rebaixamento na classificação geral, né? Então o Paraná pode voltar aí a zona de rebaixamento tão temida. Até esse argumento, né, Adriano, que o Ricardo Pinto deu muito ontem depois do clássico, que ele precisava, que ele ainda está lutando contra o rebaixamento, que ele precisa estar pensando com alguém que está lá embaixo, que com certeza na cabeça dele um pontinho no clássico ia ser a melhor coisa do mundo. Só que não deu certo, e não deu certo justamente pela escalação errada dele mesmo. Certa vez eu falei com o Cocito e ele falou de uma frase que o Geninho falava na reta final de 2001, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Talvez isso devia ter sido falado ao Paraná Clube. O medo de perder tirou a vontade de ganhar ontem.
E só pra gente completar, o Operário Atlético jogando na próxima rodada, também um jogo aí decisivo, porque o Operário veio bem, né, no primeiro turno, contra o Atlético também tenta vencer esse segundo turno para fazer a final contra o Coritiba. Você já considera um jogo decisivo aí na próxima rodada? Uma semana decisiva para o Atlético, podemos dizer? Com certeza. O Atlético, o próprio Juninho fala isso, o Atlético trabalha com um resultado só, tanto no Paranaense quanto na Copa do Brasil, que é a vitória. Qualquer empate ou derrota é desastroso para o time hoje. É tratado como uma obrigação dentro do Atlético conseguir esse segundo turno e ir para a final. Então, para o Atlético mesmo, só resta a vitória contra o Operário, ainda mais jogando em casa. E para o Operário, se quiser alguma coisa nesse turno, a não ser fora título do interior, se quiser algo a mais para disputar a final contra o Coxa, tem que bater nos grandes também. Certo. Então vamos fazer aquela rodada falando da Copa do Brasil, né, que tem no meio da semana. O Paraná joga daqui 2 semanas contra o Botafogo, então descansa nesse meio de semana. Paulista e Atlético Paranaense em Jundiaí, Robson. Jogo complicado, o Paulista está bem no Campeonato Paulista, né? Tá entre os 8 que se classificariam hoje para a próxima fase, e é um adversário muito, mas de longe, mais complicado do que o tal do Rio Branco do Acre, que o Atlético, né, passou a duras penas. Então vai ser um jogo difícil, mas eu acredito ainda que o Atlético tende a conseguir pelo menos um empate lá. Não vai conseguir, é muito difícil conseguir eliminar o segundo jogo, vai ser mais 2 gols de diferença, mas eu acredito que pela qualidade dos 2 times, pela maneira como o Atlético está se acertando, o empate vai ser comemorado na Baixada. Adriano? Acho que vai ser um jogo complicado para o Atlético, acho que o Atlético perde lá, mas vai fazer um golzinho. Acho que o Atlético se classifica, mas acho que ele vai perder esse primeiro jogo. Vai depender de qual Atlético entrar em campo, se vai ser o Atlético confuso e modorrento ou se vai ser o Atlético chutador do segundo tempo de ontem. Se entrar o chutador, tem chance até de eliminar o jogo. Se entrar o modorrento, corre o risco até de perder e se complicar, pois é um adversário perigosíssimo, que consegue, por causa do Campeonato Paulista ser bastante rico, consegue arregimentar sempre bons valores para essa época do ano. E o palpite? Palpite? Então, meu palpite é: se entrar o Atlético modorrento, é uma derrota. Se o Atlético entrar acordado, pode caminhar a classificação até se classificar. Tá certo. Em cima do muro. Ficou em cima do muro. Não quis se complicar. Eu acho que também o Atlético consegue um empate, de preferência com gols, né, fora de casa, para facilitar aqui no jogo de volta. E na quinta-feira o outro Atlético, né, de Goianiense, lá de Goiás, recebendo o Coritiba, Robson. Um jogo complicado para o Coritiba. O Coritiba não teve, até agora, um desafio tão complicado quanto essa partida. Mesmo o Atletiba aqui não foi um desafio tão grande para o Coritiba, que definiu o jogo em 7 minutos, né, como todo mundo já sabe. Eu acredito que esse vai ser um jogo complicadíssimo para o Coxa. Do outro lado vai estar o René Simões, não vai ser fácil, mas é difícil dar um palpite numa partida dessa, mas eu não vou ficar em cima do muro. Eu acho que o Coritiba perde a invencibilidade lá em Goiás. Eu vou na mesma linha do Atlético também. Acho que o Coritiba perde lá em Goiás, mas no fim das contas vai conseguir a vaga. Mas é um jogo complicadíssimo lá no Serra Dourada. Eu acho que cai a invencibilidade do Coxa. Eu acho diferente. Eu acho que o Coritiba vence, mas não classifica ali. Mas que a característica do Serra Dourada favorece o jogo do Coxa. É um gramado grande que favorece muito ao time que joga com velocidade, que como o Coritiba talvez não tenha o Bill, vai ser mais refém dessa velocidade, porque deve jogar no aqui, no caso o Bill não tenha condições. Então acredito que o Coritiba vença, mas ainda não se classifique, até porque é um adversário perigoso também. Eu também acho um jogo muito difícil para o Coritiba, talvez perder ali para uma diferença de 1 gol e resolver aqui. Coritiba, que daí sim, com amplo favoritismo, deve levar essa vaga. Então, com isso, o Gazeta Esportiva dessa segunda-feira termina aqui. Nós voltamos na sexta-feira para debater a rodada do próximo fim de semana do Campeonato Paranaense. Lembrando que a cobertura completa do Campeonato Paranaense você encontra diariamente no Caderno de Esportes da Gazeta do Povo e na Gazeta do Povo Online. Obrigado pela audiência e até sexta.